Bom, antes de mais, eu quero que vocês me conheçam. Algumas de vocês já me conhecem, certo? Com bastante profundidade, tá bom? Então, Camila, que está cá, é minha mentorada. A Aline, nós já trabalhamos juntas, em algumas, como eu vou contar aqui para vocês um pouquinho do meu histórico, tá bom? Da minha formação. E algumas de vocês já me conhecem. Então, muito boa tarde a todos, a todas vocês. Muito prazer. Eu sou a Caroline Mesquita. Ahn, eu sou a Caroline Mesquita, sou PhD em farmacologia pela Unicamp, com ênfase em epigenética, em programação metabólica. Sou especialista em genética pela Universidade Nova de Lisboa, aqui de Portugal. Estou em Portugal há 8 anos, especialista em genética, então, em meados ali de 2021, consultora em genética para diversas empresas em Portugal e no Brasil. E por isso que tem algumas pessoas aqui que já me conhecem por conta dessa consultoria de alguns anos direcionada às empresas genéticas, tá bom? Idealizadora do curso Decodificando a Terapêutica e mentora do método EpiGen para os profissionais da área da saúde. Sou mãe de duas meninas lindas, Valentina e Manuela. Bom, gente, essa formação ela é focada exclusiva aos profissionais da área da saúde, então médicas, nutricionistas, farmacêuticas, enfermeiras. Essa formação é exclusiva para que vocês possam entender qual o cenário atual, tá bom? Dessas deficiências de micronutrientes para que a gente possa mudar definitivamente, transformar gerações, mudar gerações com o conhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento lidera, conhecimento transforma. Ok? Então, com base nisso, eu quero eu trago dados globais, dados atuais, que abordam a deficiência de micronutrientes. Eu quero que vocês saibam que, de acordo com a 76ª Assembleia Mundial de Saúde, a deficiência no status de vitaminas e minerais, particularmente o ferro, a vitamina A, o zinco, afetam 50% das nossas crianças em idade pré-escolar e, pasmem, 67% de todas as mulheres em idade reprodutiva. Então, saibam que essa deficiência desse micronutriente vai passar de geração a geração, levando um efeito intergeracional, transgeracional. Então, essa anemia que está com ela persistente desde a da pré-concepção, isso vai se arrastar e vai formar uma cicatriz, e essa cicatriz é passada, é deixada para os seus descendentes, ok? Então, nós sabemos que essas deficiências de micronutrientes têm consequências bastante significativas no desenvolvimento fetal, tá bom? Então, na programação metabólica, na primeira infância e, obviamente, na saúde materna, que pode levar a consequências sérias, como, por exemplo, defeitos no tubo neural, tá? Qual que é um dos principais processos que ocorre na formação desse tubo neural? É a metilação, tá bom? Uma área muito importante da epigenética. Tem uma outra consequência bastante grave, que é a anemia, a má formação fetal também, e o baixo peso, o baixo peso ao nascer, e tantas outras complicações, tá bem? Então, a deficiência de micronutrientes leva a consequências sérias, e essas consequências vão deixar marcas na primeira infância e na vida adulta, ok? Isso é um fato. Gente, um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que esse relatório, ele mostra o seguinte, ele mostra, esse relatório, ele mostra o seguinte, gente, que uma em cada três mulheres de 15 a 49 anos foi afetada por anemia. É um dado bastante alarmante, é um dado bastante preocupante, que impacta não somente a saúde materna, mas também, eu já disse para vocês, afeta gerações. E isso que nós estamos vendo hoje. Quantas de nós atendemos essas mulheres, cuidamos da saúde feminina, identificamos uma unha fraca, uma queda de cabelo, uma fadiga, tudo isso por conta do quê? Da deficiência de micronutrientes. Então, para que vocês tenham uma ideia, o número absoluto de mulheres com anemia aumentou consideravelmente nos últimos anos, de 493 milhões no ano de 2000 para mais de 570 milhões em 2019, tendo implicações para a mortalidade
mortalidade, para desfechos negativos durante a gestação e muitas complicações obstétricas. Então, eu quero falar sobre o micronutriente, sobre o ferro, mas antes de falar sobre o micronutriente, que é o ferro, eu quero falar e alertar vocês sobre o impacto das variantes genéticas, o quanto que elas impactam toda essa via metabólica. Então, novamente, escrevam aqui nos comentários quantas de vocês já atenderam em seus consultórios mulheres que apresentaram em suas análises uma hemoglobina abaixo de 11, indicando uma anemia por deficiência de ferro. Anotem aqui nos comentários, coloquem aqui quantas de vocês analisam ali, as análises bioquímicas identificam os parâmetros hematimétricos e identificam uma hemoglobina abaixo de 11. Quantas de vocês percebem isso no pedido, nas análises, nos resultados das análises clínicas? Identificam também as queixas dessa mulher? Fadiga, queda de cabelo, unhas fracas, cansaço. Quantas de vocês já identificaram isso? É muito comum, é muito mais comum do que você imagina, tá certo? Então, nós sabemos que o diagnóstico de anemia é um processo lento e a anemia é considerada, sim, o último estágio do metabolismo do ferro, tá bom? Quantas de vocês também já prescreveram suplementos, por exemplo, como bisglicinato de ferro associado à vitamina C revestida, mas ainda assim não viram o resultado depois de meses de suplementação? Quantas de vocês fazem aquela suplementação, às vezes básica, né, de sulfato ferroso que não ajuda em nada e ainda assim não vê o resultado? A gente precisa pensar na dosagem, precisamos também pensar qual composto, qual a forma farmacêutica, que dá mais resultado. Então, todos esses fatores, eles contribuem para o resultado ser efetivo. Será que a resposta para essa pergunta que eu trago para vocês aqui, será que ela está numa disbiose? Será que ela está na síndrome do intestino irritável? Será que está na forma farmacêutica, na via de administração? Será que fazer a reposição de ferro de forma endovenosa faria mais sentido, já que nós somos únicos, possuímos uma variabilidade fenotípica e certamente isso está relacionado às variantes genéticas no metabolismo do ferro? Então, gente, eu quero que vocês pensem a respeito das variantes genéticas que impactam, sim, a sinalização e o metabolismo do ferro, tá bom? Pensem em todas essas consequências aqui que eu trago para vocês, todos esses fatores que eu trago para vocês. Então, o intestino é um deles, a via de administração é uma outra, a forma farmacêutica, uma disbiose, todos esses fatores nós precisamos pensar nas interações farmaconutrientes. Quais são os outros medicamentos que esse paciente está fazendo uso? Tudo isso está relacionado com a biodisponibilidade, com a sinalização do metabolismo do ferro, tá bom? Bom, o que eu posso dizer para vocês a respeito do metabolismo do ferro é que ele é um micronutriente indispensável. Ele participa de diversos processos metabólicos no nosso organismo, como o transporte de oxigênio, síntese de DNA, várias reações enzimáticas, incluindo o transporte no processo da respiração celular, função imunológica, desenvolvimento neurológico fetal, metabolismo energético. Faz todo o processo também, gente, lindíssimo de detoxificação, tá certo? Fase 1 e fase 2. E eu levanto aqui duas informações extremamente importantes que você, profissional, deve saber. Isso na ponta da língua. Isso é o primeiro, nós devemos sim considerar a biodisponibilidade do ferro. Então, o ferro M de origem animal possui alta biodisponibilidade. E a segunda informação como o ferro não pode ser produzido pelo organismo, é necessário que ele seja adquirido através da dieta. E sim, fatores genéticos, variantes genéticas, alterações genéticas relacionadas ao metabolismo do ferro podem afetar a sua biodisponibilidade. Então, papel e caneta na mão, porque nós vamos estudar as variantes do metabolismo do ferro. Então, estão prontas para fazer todas essas anotações.
Então vamos lá. Nesse sentido, gente, eu quero que vocês acompanhem toda essa animação que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então, nesse sentido, eu trago a visão geral do metabolismo do ferro e suas variantes genéticas. Eu quero que vocês saibam eu quero que vocês saibam que as principais etapas no processo absortivo do ferro incluem o transportador de metais bivalentes DMT1, a exportação pela ferroportina e a oxidação pela efaestina. Então, essas três são as principais etapas do processo absortivo do ferro. Não, o médico não deu ainda. Ah, isso era então, né? Porque às vezes pode ser falta de pega essas coisas. Bom, gente, há uma pessoa com o microfone ligado, é Achei que isso? ela estava mais preparada. Na pessoa que está bom, sabe? Não sei se é por causa da semana que Hum, eu ia É a Alessandra. Você falou. Está com a lista. vamos ver aqui, eu vou pausar os microfones. Eu não estou, para mim está, não ouço esse ruído. Quer você tanto nome na cabeça que a gente por isso que a gente pergunta. Tem que Deixa eu sempre, né? verificar aqui. O suporte também pode anotar aqui qualquer informação. O suporte também pode me dar se está tudo bem. Mas Não eu posso percebi. É a Alessandra, Carol. tem uma farmacêutico, pode perceber não médico. Tem uma vitamina D, né? Aquela que Só um deixa pouquinho. ele passar Só um sem pouquinho. sol. Agora que eu percebi que o Se o seu. médico não a gente vai separar, o médico mandou manipular, mas Deus abençoe seus olhos. É Deus mesmo. Deixa eu ver isso aí. Aí ele mandou manipular, não sei o que lá. Eu sei que eu tomei 4 comprimidos de problema. Já foi melhor. Então, já fez que eu perguntei para a senhora, posso aqui indicar a medicação? É que tem medicação que eu não posso deixar pronta. Gente, vamos voltar então. Eu percebi aqui que alguém estava com o microfone ligado. Vamos voltar aqui ao processo. Eu acredito que vocês. Eu vou retornar aqui essa informação para ficar clara, tudo bem? O que que vocês conseguiram acompanhar até aqui? Vocês conseguiram acompanhar essa apresentação, esse slide? Eu passei aqui duas informações importantes. As duas informações estavam relacionadas à biodisponibilidade do ferro, e a segunda informação que eu passei para vocês é que o ferro não pode ser não é produzido pelo nosso organismo. É necessário que ele seja adquirido através da dieta, e as variantes genéticas, alterações genéticas, estão relacionadas e podem afetar, obviamente, a biodisponibilidade do ferro, tá bem? Então, eu falei que esse mineral é extremamente importante para vários processos enzimáticos no nosso organismo para a fase de biotransformação, fase 1 e fase 2, participa no neurodesenvolvimento em diversos processos, e eu trago aqui essas duas informações. Ficou claro? Na sequência, nós vamos para uma etapa muito importante, que é a etapa da junção, tá bom? Do metabolismo do ferro com as suas variantes genéticas. Então, se caso, por favor, coloquem os seus microfones, eu também estou atenta aqui para caso acontecer isso, eu também já ativar aqui, desativar, obviamente, o microfone da participante, ok? Então vamos dar sequência, gente. Eu quero que vocês entendam esse metabolismo do ferro, a participação de micronutrientes que agem ali na sinergia desse metabolismo. Então, eu trago a visão geral desse metabolismo e das suas variantes genéticas. Eu quero que vocês saibam que eu quero que vocês conheçam as principais etapas no processo absortivo do ferro. Então, lembrem-se que para atuar esse processo do metabolismo do ferro é necessário o transportador de metais bivalentes transmembrânico DMT1, a exportação
pela ferroportina e a oxidação pela efaestina. Então, essas são as três principais etapas mais importantes no metabolismo do ferro. Uma informação extremamente importante também é que para o processo absortivo possa acontecer, ele acontece de duas formas principais, de duas vias principais. Através do ferro de origem animal, carga 2+, conhecido como ferro ferroso, ou através do ferro de origem vegetal, carga 3+, conhecido como ferro férrico, tá bom? E nesse sentido, quando fontes alimentares já estão sobre a forma de ferro ferroso, carga 2+, ou seja, já foi reduzido, eles serão absorvidos pela proteína transportadora HM1. E uma vez no enterócito da célula, o ferro ficará armazenado, ou seja, o ferro carga 2+, obtido de fontes alimentares, obtido através da fonte de carne, tá bom? Já vai ficar armazenado na forma de ferritina e posteriormente será distribuído com a ajuda de duas proteínas transmembrânicas, ok? Essas proteínas são transmembrânicas, ou seja, a ferroportina e a efaestina são proteínas transmembrânicas. Mas para todo esse processo acontecer de forma lindamente, é necessário a ajudinha de quem? Da ceruloplasmina. A ceruloplasmina, gente, é dependente de cobre, tá bem? E também da proteína transferrina, que é o carrinho, né? O caminhão que transporta a molécula, a proteína que transporta o ferro. Além disso, pensem que essa transferência acaba por aqui? Não, é necessária a ajuda de outros micronutrientes, como por exemplo a vitamina A e o zinco, que participam ativamente desse processo para uma melhor distribuição. Um outro ponto que nós devemos considerar no metabolismo do ferro é o hormônio epsidina. O hormônio epsidina é o principal regulador da homeostase do ferro e a sua expressão é estimulada quando o receptor da transferrina, tá bom? Se liga à própria transferrina. E além disso, quem participa dessa regulação é um gene muito conhecido, o gene hemocromatose, HFE. E por fim, gente, quem vai fazer toda essa fofoca, sabe aquela amiga fofoqueira, ou melhor, né? Eu espero que vocês não tenham essa amiga, tá? Mas por fim, quem que vai controlar, quem vai fazer, quem vai regular, quem é o regulador geral da expressão da epsidina é a proteína óssea morfogênica circulante, BMP6, que irá fazer toda a fofoca do estado do ferro ao núcleo por meio de uma cascata de sinalização que então levará essa informação para o hormônio epsidina, que eu falei para vocês que o hormônio epsidina é o principal regulador da homeostase do ferro, e sim, esse hormônio vai inibir a exportação do ferro pela ferroportina nos macrófagos e também nos enterócitos, tá bom? Então, esse é o metabolismo do ferro, é o metabolismo que há integração de outros micronutrientes, como cobre, como vitamina A, como zinco, tá bem? Então, é necessário que nós avaliemos nos exames laboratoriais esses micronutrientes e nós precisamos considerar, sim, as variantes genéticas, ok? Gente, vocês estão sem som? Silvia, talvez sejam algo no seu. Aqui está normal, ótimo. Então, assim, espero que corra tudo bem. Está sem som também, Vânia? Está normal? Bom. Ótimo, gente, ótimo. Consigo ouvir, ótimo. Olha, eu tenho dois suportes aqui, a Camila, o André são os meus suportes, então, olha, eu coloco eles aqui para que a gente possa também me chamar a atenção e me mandar uma mensagem se houver qualquer tipo de falha. Bom, gente, eu sei que são muitas informações quando a gente estuda o metabolismo do ferro em 40 minutos, obviamente, né? Passar tudo que eu sei do metabolismo do ferro em 40 minutos.
É muita coisa. Então, é preciso somente uma formação dedicada a gente, uma outra, né? Uma outra formação para que a gente possa, sim, integrar todas essas, aplicar na prática clínica, né? Avaliar um exame bioquímico, avaliar um teste genético, integrar essas informações e prescrever, tá certo? Então, é isso que eu faço com as minhas mentoradas. Mas não passou, não parou por aqui. A gente vai ver, sim, as variantes genéticas no metabolismo do ferro. E nós temos quatro variantes genéticas que participam na absorção do ferro, na internalização e no transporte do ferro. Essas quatro variantes genéticas foram descobertas em estudos de ampla associação genômica. Não vou aqui entrar em detalhes desses estudos de ampla associação genômicas, mas são estudos que são realizados em centenas e milhares de pessoas, de indivíduos, com o objetivo de identificar um único traço em comum, e daí que surgem as variantes genéticas, ok? Bom, então vamos a isso. Eu quero que vocês entendam essa participação desses quatro genes tão importantes no metabolismo do ferro. Então, nós temos o gene HFE, o gene hemocromatose, que participa no controle da absorção do ferro através da regulação dos níveis da hepcidina. Então, nós sabemos que um alelo de risco, sim, está associado a níveis mais baixos de ferro sérico, ok? Tem um outro gene muito importante que também participa no controle da absorção, que é o TMPRSS6. Falo muito desse gene lá no Instagram. Ele regula os níveis da hepcidina a nível intestinal. E nós sabemos, de acordo com estudos de Oz, que indivíduos que apresentam o alelo de risco, como por exemplo a adenina, contribui sim para níveis mais baixos de ferro na circulação. Depois nós temos um outro gene extremamente importante na internalização celular, que é o gene, qual que é esse gene? A transferrina, gente, essa proteína maravilhosa que transfere o ferro, ok? Conhecido como receptor de transferrina. E estudos demonstram que o alelo C está associado a níveis mais baixos de ferro na circulação. E por último, nós temos a transferrina, a proteína que codifica o gene da transferrina, que está relacionado ao transporte do ferro para a corrente sanguínea, e diversos estudos demonstram que o alelo T, o alelo de risco, está associado a níveis mais baixos de ferro na circulação. Então vejam que essas quatro variantes genéticas, esses quatro genes descobertos em estudos de Oz, podem sim afetar o metabolismo do ferro e contribuir para níveis mais baixos de ferro em circulação. Há muitos Há muitos exames genéticos que já identificam essas quatro variantes genéticas, tá bom? Aqui eu destaco um painel genético que possui sim essas quatro variantes genéticas, e essa paciente ela possui uma homozigose nos genes de controle, no controle da absorção, uma heterozigose no receptor da transferrina, que está sim relacionada à internalização celular. Essas variantes genéticas, elas contribuem, essas alterações genéticas, elas contribuem para níveis mais baixos do ferro em circulação, e essa paciente está fazendo sim suplementação personalizada, mas, gente, se essa paciente, e no caso essa paciente deseja engravidar, a suplementação que nós fizemos por 6 meses, numa dosagem bastante significativa de bisglicinato de ferro associado com vitamina C revestida, não atingia os níveis ideais para uma programação metabólica fetal, que são valores superiores a 70 nanogramas por mililitro. Por essa razão, eu, Carol, na minha prática clínica, eu conduzo, eu encaminho a paciente, obviamente, com um relatório, com a necessidade de um laudo, mostrando a necessidade da reposição de ferro por carboximaltose férrica, já que ela já estava sobre suplementação, não apresentava resultados satisfatórios, e ainda apresentava também variantes genéticas que significavam a utilização da reposição dessa via endovenosa, tá bom? Dessa via de administração endovenosa, da reposição de ferro por carboximaltose férrica. E eu quero que vocês saibam que a deficiência de ferro, ela traz uma consequência bastante significativa, que é a anemia. E esse paper é maravilhoso, e essa apresentação, gente, esse esquema, ele mostra que
Esse esquema, ele mostra o seguinte, ah, que vocês podem observar ali o balanço negativo do ferro, tá bom? Que a deficiência do ferro resulta anemia na fase final desse processo. Então, não precisamos esperar o copo transbordar para indicar uma reposição de ferro por carboximaltose férrica, encaminhar essa paciente para o hematologista, encaminhar essa paciente para um ginecologista, encaminhar, fazer a programação metabólica fetal para cuidar das próximas gerações, transformar vidas, porque, gente, a deficiência de ferro durante a gestação, ela está relacionada a diversos resultados adversos. Aumento, sim, de doenças metabólicas, autismo, restrição de crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer, prematuridade e tantas outras complicações relacionadas a transtornos neurocomportamentais. Então, não esperem esse copo transbordar. Muitas vezes a suplementação por via oral não é suficiente para uma tentante, para uma gestante, porque a demanda metabólica é extremamente alta e o ferro é essencial para o funcionamento de todas as nossas células, tá bom? É importante no transporte de elétrons, na atividade enzimática, no fornecimento de oxigênio. Então, gente, não esperem transbordar, porque o cérebro fetal, ele tem rápido desenvolvimento e é por isso que, em particular, está acontecendo essas doenças neurocomportamentais. Está muito relacionado à deficiência de micronutrientes, ok? Então, vocês podem observar nesse esquema o fluxo de distribuição do ferro. Vocês observam que é indicado pela espessura das setas azuis que vocês observam aqui. Os glóbulos vermelhos, eles recebem a alocação primária, seguida sequencialmente pelo cérebro, pelo coração, pelo músculo esquelético. E por fim, nós temos o que? A anemia. Então, não esperem chegar nessa consequência para agir. A anemia é quando você observa nos parâmetros hematimétricos hemoglobina abaixo de 11. Não esperem isso acontecer. Então, os parâmetros, o estoque do ferro, que é a ferritina, no mínimo, tem que estar acima de 70 nanogramas por mililitro para que essa mulher tenha vida, tenha energia, conduza, não tenha unhas saudáveis, cabelos fortes, se sinta bem, se sinta com energia, tá bem disposta para que ela possa gestar, para que ela possa ter uma programação metabólica fetal saudável, para que nós possamos sim cuidar da saúde feminina, uma visão 360, ok? Ainda assim, gente, eu desejo chamar a atenção para um processo muito importante quando a gente pensa em suplementação e que poucos de nós, profissionais da área da saúde, têm esse olhar crítico e tão diferenciado, que é olhar sobre as interações fármaco-nutrientes, que é o olhar sobre a sinergia de micronutrientes. Então, nós sabemos o quanto que o ácido ascórbico potencializa a absorção do ferro da dieta, uma vez que ele é ferro redutor. Há outros ácidos orgânicos que também participam desse mesmo processo. Por outro lado, gente, o que que nós, profissionais da área da saúde, nós devemos orientar? Nós devemos que esse paciente faça a suplementação, mas que essa suplementação seja distante, tá bom? Tem um intervalo bastante significativo de chás, de vinhos, de café, ok? De medicamentos, como por exemplo, inibidores da bomba de prótons, como por exemplo, cálcio. Por quê? Porque vai interagir negativamente, vai diminuir a biodisponibilidade do ferro. E se você gosta desse tema, esse livro é maravilhoso. É um livro dos aspectos moleculares e genéticos nutricionais do professor James Collins, professor de nutrição humana da Universidade de Flórida, da Flórida. Então, gente, eu chamo atenção para você, profissional da área da saúde, entender mais sobre alterações genéticas, biodisponibilidade, sobre sinergia e sobre interações fármaco-nutrientes, que é extremamente importante para que você tenha esse olhar crítico diferenciado, para que você possa, inclusive, se destacar na sua prática clínica e trazer e ter resultados efetivos, que é o que realmente a gente deseja, e cuidar das próximas gerações. Agora eu pergunto para você. E aí, bife de fígado é vilão ou é mocinho? Você recomenda na sua prática clínica ou você tem medo, tem receio? Me conta aqui nos comentários.
Vamos lá. Muitos profissionais têm receio, sim, de recomendar bife de fígado bovino, tá bem? Muitos profissionais têm E Vânia recomenda sim. Ótimo, Vânia. Eu também recomendo muito mesmo, até porque desde a antiguidade o fígado é sim um super alimento. Só para vocês terem uma ideia, na Grécia Antiga ele já era oferecido aos atletas, às gestantes. Só para vocês terem também uma curiosidade, eu trago uma curiosidade: uma porção de 100 gramas de fígado bovino fornece mais de 100% da vitamina A, da vitamina B12, de ferro, de folato, de colina, que é extremamente importante, que é tudo que o seu organismo precisa. Então, o ferro é um super alimento, é extremamente completo. E eu trago aqui dados, tá bom? Publicados, falando sobre isso. Então, quem me conhece sabe. Recomendo o orgânico, ótima recomendação, né? Para quem me conhece sabe, eu tenho meu doutorado, concluí meu doutorado em 2015. Tenho algumas publicações relacionadas à modulação epigenética em 2010. Então, eu tenho uma base científica bastante sólida e eu trago essa base aqui para vocês. Então, na verdade, o fígado bovino, assim como o fígado humano, ele não armazena toxinas, ele age como um órgão de processamento, de biotransformação, filtrando, metabolizando essas substâncias para que sejam eliminadas, ok? É um grande mito dizer que ele retém toxinas, que ele armazena toxinas, pelo contrário, ele limpa o nosso organismo. O fígado é maravilhoso, ele é altamente eficaz no processo de detoxificação. E se você quer entender mais sobre essa via de biotransformação, eu te convido a conhecer a minha formação de mentoria EpiGen, porque lá a gente vai entender qual suplemento age para um processo de biotransformação, para um processo de detoxificação que vai agir lá no fígado. Então saibam, gente, que quando você recomenda fígado bovino às tentantes, às gestantes, a mulher, aos cuidados da mulher, é extremamente importante, porque você não está somente recomendando ferro, você está nutrindo o organismo com vitamina A, com vitamina B12, com vitamina B6, com colina, com fontes bastante interessantes, ok? Bom, então diversos estudos têm demonstrado que o consumo de vísceras, tá? Aqui em Portugal consomem-se muito vísceras. As portuguesas que estão aqui podem dizer isso, podem afirmar isso. Oferece uma densidade nutricional bastante impressionante. Então esses alimentos eles são ricos em proteínas de alta qualidade, ampla gama de minerais como ferro, como fósforo, como cobre, magnésio, iodo, ok? Selênio, zinco. Então fornece as vitaminas do complexo B que vão fazer o processo de doação de metil, que é o processo, um dos mecanismos da epigenética, tá bom? Então, é a metilação. E as vitaminas lipossolúveis, além disso, os ácidos graxos, então o EPA, o DHA. Então, tudo isso, gente, contém nas vísceras. Então, é extremamente importante, sim, com segurança, você recomendar, se a sua paciente não está com níveis satisfatórios da ferritina, é extremamente importante você recomendar que ela, na sua dieta, se você é nutricionista, até mesmo se fazer um plano alimentar que tenha esses alimentos, ok? Se você não é, recomendar para uma nutricionista, ser acompanhada por uma nutricionista e falar sobre a importância do consumo dessa dieta conter vísceras. Bom, quero falar para vocês sobre a minha mentoria, sobre a minha formação EpiGen. Já já a gente vai continuar. Vou trazer aqui a programação metabólica fetal, vou trazer aqui outros dados importantes a respeito do metabolismo do ferro. Mas eu quero que vocês conheçam a minha formação EpiGen. Tem gente aqui que já é minha mentorada, está aqui assistindo novamente essa aula e pode até pode até fazer o seu comentário sobre como que é ser a mentorada da Carol. Bom. Aqui eu trago as visões, a minha, qual que é a principal, quais são os pilares da minha formação, quais são os pilares da formação EpiGen. Então, é o conhecimento de ponta, é o conhecimento científico, eu sempre toco nessa tecla: conhecimento é poder, conhecimento transforma. Então, é uma base bastante atualizada em genética, epigenética, saúde de
Saúde de precisão para transformar as gerações. Então, tem sim um posicionamento estratégico profissional. A gente ensina como o profissional ele deve se posicionar como referência em saúde de precisão, criando as suas diferenciações no mercado, ampliando a sua relevância profissional. Então, como que esse profissional ele precisa se libertar das crenças, tá bom? Então, ter uma mentalidade que deixe de lado essas crenças limitantes, desenvolver uma mentalidade necessária para implementar essas estratégias inovadoras, superar e buscar desafios. Liderança, a gente também discute bastante. Eu discuto bastante com as minhas mentoradas sobre que elas podem sim inspirar outros profissionais a terem iniciativa, a implementar na sua prática clínica os testes genéticos, nas suas práticas clínicas, no seu consultório, implementar sim os testes genéticos, e tudo isso com uma visão bastante integrativa 360, com uma abordagem que conecta a genética, a epigenética, a saúde metabólica, a detoxificação, a inflamação, a metilação, considerando o ser humano como um todo, como um indivíduo que possui sim as suas variabilidades fenotípicas. E como funciona a sua jornada na EpiGen. Então, essa é um programa, pela primeira vez que eu vou fazer, um programa de aceleração por 2 meses. Então, será um encontro semanal para aprender da teoria à prática. Então, nós vamos discutir casos clínicos, eu vou trazer para vocês conhecimento sólido de genômica, nutrigenômica, farmacogenômica, vamos discutir casos clínicos, vocês vão entender a programação metabólica fetal, a saúde da mulher, a visão 360. Vocês vão ter acesso a uma plataforma lindíssima, uma plataforma que contém todos os materiais, material de apoio escrito por mim. Todo o encontro tem um material de apoio. Além disso, essas aulas são aulas ao vivo, porém, quem não tiver a disponibilidade de assistir ao vivo naquele dia, vai ter a possibilidade de assistir essa aula gravada e tem um suporte direto para tirar dúvidas e aplicar todos os dos conceitos assim na sua prática clínica. Então, a primeira fase da sua jornada na mentoria IPGEN é um programa de aceleração. Então, são encontros que vão acontecer semanais. São 8 encontros. E a segunda fase é a fase de acompanhamento estratégico, ok? E que vai acontecer por 10 meses, tá bom? Então, esses 10 meses nós teremos um encontro mensal com discussão de casos clínicos avançados, com análise de artigos científicos, com esclarecimento de dúvidas. Vocês vão trazer os casos clínicos de vocês para que a gente possa solucionar, para que a gente possa prescrever com precisão, para que vocês possam esclarecer qual é a dosagem, como que se olha, como que se integra, principalmente como se integra o exame bioquímico com as análises genéticas, fazendo uma suplementação de precisão. É isso que eu quero que o profissional de hoje saiba, tá bom? Para que ele possa impactar cada vez mais a vida de outras pessoas, transformar gerações. Então, esse acompanhamento vai ser um acompanhamento estratégico por 10 meses, ou seja, vocês terão um ano comigo. Um ano comigo, exatamente. Então, essa mentoria é uma mentoria que eu nunca lancei, obviamente, esse modelo, ok? Eu já tenho aqui mentoradas, mas esse modelo de aceleração vai ser a primeira vez e eu, por muitas vezes, muitos de vocês, muitas profissionais me pediram isso porque desejam já implementar, então desejam um programa acelerado, e aqui está essa oportunidade de vocês agarrarem essa oportunidade desse encontro acelerado por 2 meses e depois terem esse acompanhamento estratégico comigo. Quais são, o que que você, qual a transformação gerada em você? O que você vai aprender? Gente, a base para a saúde de precisão é o conhecimento da genômica, da nutrigenômica, da farmacogenômica. É você entender como os genes influenciam o metabolismo de micronutrientes. Eu acabei de dizer isso. Eu acabei de mostrar para vocês que alterações genéticas
epigenéticas, os genes no metabolismo do ferro impactam quem? Impacta a resposta, impacta o exame bioquímico. Então, é você entender qual a dosagem necessária para esse indivíduo. Então, interpretar os testes genéticos, fazer essa correlação, como integrar a genética e a bioquímica na tomada da decisão clínica. Um outro pilar que nós vamos discutir é a epigenética, como modificar a expressão gênica, como modificar a expressão dos nossos genes, quais são os mecanismos epigenéticos. Então, nós vamos estudar a metilação. O que está envolvido por trás da metilação? É o ciclo de um folato, é um ciclo de um carbono. O ciclo de um carbono é a integração do ciclo do folato com o ciclo da metionina, que é necessário você compreender essas rotas metabólicas. Nós precisamos também discutir um outro fator muito importante. Qual que é esse outro fator muito importante? Esse outro fator são os fatores ambientais do estilo de vida, tá bem? Então, como que a gente pode modular como que a gente pode modular ah, como que a gente pode modular a expressão dos seus genes através dos fatores e do estilo de vida? Então, como que a alimentação impacta, como que as toxinas, o estresse, a microbiota pode modificar tanto positivamente quanto negativamente? Quais são os genes que podem modular? Então, MTHFR, CONT, PENT, tudo isso podem e vão afetar o nosso metabolismo, tá bom? Nós temos também a modulação epigenética, então a sua transformação vai acontecer aqui também. Então você vai conhecer as vias metabólicas essenciais do folato, da colina, do ferro, da vitamina A, as variantes genéticas, você vai conhecer o impacto da saúde materno-fetal. Então, como otimizar o desenvolvimento do bebê e prevenir doenças futuras, como que a gente pode afastar esse adoecimento? Tudo isso, gente, integrado para uma suplementação de precisão. Então, que você vai da teoria à prescrição. Você vai conseguir interpretar, ter uma interpretação avançada dos exames bioquímicos, a definição dos valores ótimos de cada paciente, a prescrição, qual que é a prescrição mais segura para esse paciente, considerando que a forma, a via de administração, a biodisponibilidade, tudo isso a gente precisa pensar será que faz mais sentido eu prescrever ainda ácido fólico ou metilfolato? Será que ainda faz sentido eu prescrever fosfatidilcolina ou citicolina? Será que ainda faz sentido eu prescrever cianocobalamina ou metilcobalamina? Tá bem? Então, tudo isso você vai aprender aqui comigo na formação EpiGen. Então, você vai correlacionar todas essas informações com as variantes genéticas. E tudo isso, a cada encontro, você vai receber um material exclusivo que lá tem também a integração dessas variantes genéticas e ainda penso em disponibilizar para vocês um conteúdo riquíssimo lá no grupo do WhatsApp. Gente, ainda dando continuidade aqui na sua transformação, se você conhece, se você conhecer esses processos na íntegra, no detalhe, tá? No detalhe, se você dominar esse conhecimento de detoxificação, inflamação, epigenética, programação metabólica, metilação, genético, estresse oxidativo, que nós discutimos lá na minha mentoria EpiGen, certamente esse conhecimento você vai atrair mais pacientes, vai se tornar referência em tratamentos personalizados, vai conseguir oferecer condutas mais assertivas, vai potencializar os resultados clínicos dos seus pacientes, certamente vai se destacar, vai ser mais procurado. E se você ainda prescreve sem considerar o perfil genético do paciente, está deixando de lado de oferecer o que há de mais avançado hoje, que é a nutrição, a medicina de precisão. Hoje não é mais o futuro, isso já é o presente. E quem sair na frente com certeza vai se destacar, tá bem? Então eu quero sim que você domine todo esse conhecimento que eu trago aqui para que vocês tenham resultados assertivos, para que você consiga sair, consiga até mesmo
até mesmo elevar o valor do seu atendimento, tá bom? Porque certamente muitas das minhas mentoradas conseguiram sim elevar o valor do seu do seu atendimento clínico, ok? Qual que é o investimento durante um ano, tá? Um ano comigo, qual o investimento disso, desse conhecimento riquíssimo de anos de formação que eu tenho? Então, eu me formei em 2007, ok? 2007 eu me formei. Então são anos investindo na minha carreira. E aqui eu precisei muitas vezes sentar para poder levantar e dar palestras e formar profissionais da área da saúde. Qual o investimento? O investimento são 11 mil reais que você pode sim fazer o pagamento direto, ou você pode parcelar em 10 vezes sem juros, tá bem? Em 10 vezes você vai parcelar na plataforma. Esse valor tem sim para vocês. Aqui comigo tem uma condição especial. A gente vai dar um desconto de R$ 1.000, válido por 72 horas. Então, a aplicação, se você tem interesse em seguir comigo nesse próximo ano, tá bem? Então, esse próximo processo de aceleração, programa de aceleração de 2 meses e depois 10 meses de acompanhamento, saiba que o valor de investimento em 10 vezes sai por 1.261,15, ok? Então eu quero que você pense o quanto que isso pode transformar e impactar a sua carreira. Bom, eu sei o valor de um jantar no Brasil, de 2 jantares no Brasil, e tenho certeza que isso se paga. Se você deixar de, são apenas, se você investir na sua carreira, eu tenho certeza que, pelos depoimentos das minhas mentoradas, que depois eu posso compartilhar com vocês, não tenho dúvida que é algo que é transformador. O que eu posso dizer para você, o que realmente diferencia de quem cresce, quem tem sucesso, é a atitude, é a decisão. Agora é o momento de você decidir, é o momento de você agir, é o momento de você deixar de pensar, nossa, talvez seja o momento certo, mas será que é o momento certo? Ah, e se eu não tiver tempo? E se eu não conseguir acompanhar? Será que não é melhor eu esperar mais um pouco? Esperar? Esperar até quando? É isso que cuidado, gente, porque isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. Lá no ano da pandemia, ah, não, eu vou esperar, vou esperar terminar a pós-graduação em genômica e depois eu faço. Esse depois nunca chegou. Nunca chegou. Esse depois que eu ia fazer um curso, foi uma única formação que teve aqui em Portugal, eu perdi a oportunidade. Então, assim, cuidado, porque isso pode ser o seu sabotador que te mantém ali no mesmo lugar de sempre, sem conseguir destacar, sem conseguir o seu destaque. Então, quem cresce não deixa não deixa se paralisar, não deixa se paralisar pela dúvida. Quem cresce toma a decisão, age. E hoje você tem o poder da escolha. E eu te digo, continuar, você tem 2 caminhos. Ou você vai continuar onde está, pegando um pouquinho ali, pegando um pouquinho de cada profissional, e no fim você vai ficar totalmente perdido, tá? Porque isso é o que acontece com a maioria. Ou dar um próximo passo e se tornar referência em saúde de precisão, em modulação epigenética, para transformar não somente a sua carreira, mas também a vida de outros profissionais. Quem sabe você também liderar e dar aula e ou mais outros pacientes, tá bom? Então, eu quero que vocês, se caso vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, tirem as suas dúvidas, o nosso suporte está aqui. Então, se você quer crescer, se destacar, é a hora de agir, é agora. E sim, eu estou aqui para te ajudar a transformar a sua carreira. E eu quero dizer para você que o conhecimento da modulação epigenética, ele começa muito antes, muito antes. Eu quero dizer para vocês que a doença crônica, ela já se instala no útero. Então, essa é uma frase minha que eu falo muito para as minhas mentorandas. A doença metabólica, ela já se instala no útero, tá bem? Então, as consequências, o efeito transgeracional que você vai acontecer lá na primeira infância ou na vida adulta, inicia-se no útero. Eu quero dizer para vocês eu quero dizer para vocês, a Camila é minha mentorada, tá bem? A Camila é minha mentorada. Ela, ela é uma mulher
que eu vi crescer, eu vi se transformar e eu tenho um baita orgulho da Camila, tá bom? A Camila tem um baita orgulho da transformação que nós geramos ano passado. Ela é farmacêutica, ela já atua no consultório farmacêutico, ela já atende seus pacientes, ela conseguiu sim sair, conseguir colocar, conseguir unir conseguir unir o que é mais importante, que é os exames bioquímicos, integrar os exames bioquímicos com a genética para uma saúde de precisão. Então, bom, eu quero que vocês se espelhem a isso, porque é possível sim. Ela, da minha turma, ela é a única farmacêutica, e eu tenho um baita orgulho da Camila, que ela é farmacêutica e conseguiu o seu espaço, conseguiu hoje ter um valor de atendimento super considerado, um valor que muitos de nós gostaríamos de ter esse valor, e então. De fato, ela saiu do zero a suplementação personalizada e hoje impacta e já atendeu inclusive médicas. Então, e eu dando todo o suporte, e hoje ela consegue, né? A gente ainda está fazendo aqui a gente faz um acompanhamento e eu estou aqui para isso, para ajudá-la, para transformá-la, para que ela possa impactar cada vez mais a vida dos pacientes dela. Bom, gente, então eu quero que vocês tenham essa experiência, eu quero que vocês acreditem que sim, é possível, tá bom? Quando a gente conhece, quando a gente sabe sobre esses processos, quando a gente domina esses processos, quando a gente entende a rota metabólica, fica muito mais fácil suplementar. E é isso que eu sempre falei para Camila. Camila, você precisa conhecer a rota metabólica. Quando você conhece, você consegue entender que esse micronutriente ele faz sinergia com esse para que você possa prescrever com segurança, com assertividade e ter os resultados. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês que a consequência da deficiência de micronutrientes durante a gestação, ela afeta, ela traz restrição de crescimento intrauterino, parto prematuro, crescimento fetal prejudicado, diabetes mellitus, anemia, pré-eclâmpsia, hiperomocisteínemia. Então, saibam que a demanda materna por micro e macronutrientes aumenta durante a gestação para manter a homeostase materna e, ao mesmo tempo, apoiar o crescimento fetal. Eu falei para vocês o quanto que o café tem suas consequências na integração do ferro, ok? E além disso, não deve ser utilizado o café durante a gestação por várias consequências, tá bom? Há diversos estudos que apontam o quanto que ele aumenta o risco de aborto espontâneo, o quanto que ele leva à restrição de crescimento intrauterino. Isso aqui é epigenética, isso aqui é modulação epigenética. Além disso, eu quero passar para vocês que excessos e deficiências de micronutrientes trazem grandes impactos, tá bem? Então, o excesso de ferro, ele oxida o tecido, ele é inflamatório, ele aumenta as espécies reativas de oxigênio. Por outro lado, a sua deficiência, como nós vimos, a deficiência também leva a consequências sérias de restrição de crescimento uterino, parto prematuro, transtornos neurocomportamentais. Então, saibam que a nutrição adequada e balanceada inclui micro e macronutrientes é essencial para apoiar o crescimento fetal adequado. E quem iniciou todo esse movimento foi o mestre da epidemiologia, o David Barker, que eu convido você a fazer parte da mentoria EpiGen, porque tem uma aula lindíssima de David Barker, que é o mestre da epidemiologia, que em 1986 ele propôs pela primeira vez que o ambiente intrauterino irá programar alterações metabólicas que resultam em patologias, em doenças na primeira infância e na vida adulta. Então, quero mais uma vez destacar o quanto que a gestação, o quanto que a lactação são eventos reprodutivos que dependem que as funções fisiológicas sejam executadas de forma adequada, principalmente nos momentos corretos para garantir a saúde materna e a saúde do bebê. Eu quero que nós, profissionais da área da saúde, nós temos a missão. Nós temos o dever de orientar as nossas pacientes para garantir que a próxima geração tenha mais saúde. Nós precisamos quebrar esse ciclo intergeracional de doenças metabólicas e modificações epigenéticas, de restrição de crescimento intrauterino, de obesidade, hipertensão, diabetes, distúrbios cardiovasculares, distúrbios neurológicos, pré-eclâmpsia. Se nós fizermos isso, nós estaremos apoiando as próximas gerações com uma saúde e uma visão
uma visão da modulação epigenética. Eu quero cada vez mais plantar em você a sementinha que nós não somos predestinados pelos nossos genes. O estilo de vida materno é essencial para garantir uma programação metabólica fetal saudável. Então, venha fazer parte dessa jornada linda que é a mentoria Epigen. Ser referência em saúde da mulher e materna não é sorte, gente. É uma decisão e é uma ação diária. É o que você, profissional, precisa fazer hoje, tá bom? Então, dúvidas, eu me coloco aqui à disposição para esclarecer dúvidas, tá bem? Eu me coloco aqui à disposição para esclarecer dúvidas. Eu estou aqui, tá bem? Para que vocês possam me conhecer melhor, tirar as dúvidas de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado da formação. Obviamente que uma hora, perto de mais de 1.000 horas que eu converso com as minhas mentorandas, e aqui a Camila, que está aqui, sabe que uma mentoria minha não é de 1 hora, são de 3 horas. Então, os encontros são densos, os encontros é para você tirar aqui aquela mentoria de, no mínimo, as minhas mentoradas, eu acho que com elas, olha, 2 horas e meia, 2 horas, no mínimo, 2 horas e meia. Então, eu me coloco aqui à disposição para que vocês possam tirar as dúvidas técnicas e também comerciais da mentoria, tá bom? Oi, Carol, eu sou Carol também. Olá, Caroline, Carol. inclusive, tudo bom? Tudo Ai, bem? bem legal, parabéns pela aula. E eu queria te agradecer, porque eu também sou farmacêutica e estou começando nessa fase de querer fazer os atendimentos. Eu acabei agora uma especialização de medicina do estilo de vida no Einstein, bem legal, assim. E eu trabalho em laboratório, sou farmacêutica bioquímica, tenho um laboratório de análises, e para mim sempre fez muito sentido essa parte da Da que ninguém integração. fala, né? Ninguém faz, da combinação dos exames laboratoriais com genético e estilo de vida. Aí Sim. a parte que eu tinha dúvida, que você até deixou bem clara, é a parte de suplementação, porque às vezes a gente, como não médica, a gente acaba se encolhendo para trás do operacional, né? E acaba a gente não assumindo essa postura de prescritora. E aí eu queria ver contigo essa parte de prescrever suplementação. É da nossa, a gente pode fazer isso. Carol, se eu te contar que nós somos os maiores especialistas em suplementações, muito mais do que qualquer outro profissional, nós, assim, em termos da grade curricular, a farmacologia, ela está integrada na nossa ciência desde a base. Então, assim, nós somos os grandes especialistas, né, no desenvolvimento não somente de nutracêuticos, mas também medicamentos. Obviamente que os medicamentos, eles precisam de uma outra portaria, né, e também e também da prescrição médica, mas há muitos anos o que eu faço é integrar, são relatórios, né? Por exemplo, a carboximaltose férrica, que é o ferrinjete, o que eu faço na minha prática clínica são encaminhamentos. Então, com base nos exames bioquímicos, por exemplo, uma ferritina de 11, né? Que é muito comum, ferritina de 11, de 10, de 9, de 30, é muito comum, juntamente com os sintomas que essa paciente apresenta, é muito comum. E sendo assim, eu identifico essa ferritina baixa, esses fatores do metabolismo, né? As análises não estão além, não somente o ferro também, não somente a ferritina, que é o estoque do ferro, mas também eu olho para o cobre, eu olho para o zinco, eu olho para a vitamina A. Então, eu olho para a integração desses micronutrientes, faço a suplementação, a gente vê realmente que o resultado não é assertivo, porque a demanda, por conta das variantes genéticas, como eu expliquei, tá bem? Então, é como se fosse um sinal de Wi-Fi, então esse sinal se torna um pouquinho não, muitas vezes, dependendo das alterações, se é uma homozigose, se é uma heterozigose, isso fica um pouco mais distante e é necessário a gente encurtar o caminho com a reposição endovenosa, porque aquele processo absortivo que eu expliquei para vocês, que é a união daquelas três proteínas importantes, DMT1, ferroportina e oxidação pela efestina, ali já não existe aquela etapa do processo absortivo, vai cair aonde? Na distribuição. Então a gente já consegue subir essa ferritina, né? Não, e é muito legal, porque eu também quero fazer isso para a parte de esporte, tanto de suplementação como os genes associados, né, com a parte aeróbica. Tem muita coisa legal, Tem, assim. Aí não, eu é, estou começando agora com os testes genéticos aqui no laboratório, né? A gente está esperando chegar, inclusive, para começar. E aí isso é muito legal. Eu fico bem feliz de ver a gente farmacêutico nessa.
Temos um nessa poder atuação. imenso, temos um poder imenso, sim, não somente para todos, assim, e tem esse conhecimento, ele deve sim ser aplicado, tá bom? Os farmacêuticos podem pedir certos exames bioquímicos também, de acordo com algumas portarias, a gente pode solicitar exames, tá bom? Laboratoriais, até mesmo os exames, integrar os exames genéticos na nossa prática clínica. Então, isso está dentro das portarias, está dentro da diretriz. Então, é possível, sim, e com isso, com essas ferramentas, a gente consegue transformar a vida de muitos pacientes, tá bom? Então, eu me coloco aqui à disposição. Qualquer coisa, me chama no WhatsApp, a gente Tá. conversa, eu te dou todo o suporte para que a gente possa, porque essa turma vai ser uma turma que vai dar início, tá bom? A esse programa de aceleração. Então, eu recomendo, o primeiro passo, Carol, tomou essa decisão nessas próximas horas, é preencher o formulário. Porque é preenchendo o formulário. Quando que começa? Carol, a gente vai estar, assim, após a aplicação, é avaliado, após a aplicação, a aplicação é um formulário que todos os profissionais preenchem com interesse, que eu vou avaliar, tá bom? E depois eu vou chamar para uma sessão individual comigo, para que eu possa ver se estará apto a seguir comigo nessa jornada de um ano, tá bom? Porque, enfim, é sempre um processo. É como se fosse, é um processo que eu identifico se faz sentido ele estar aqui comigo nessa evolução, e aí sim a gente vai seguir com ele. Então, o primeiro passo, sim, é vocês preencherem, todos que tenham interesse que estão aqui hoje, é vocês preencherem esse formulário de aplicação que já foi disponibilizado aqui nas mensagens, tá bom? E que que eu vou disponibilizar lá também no grupo. Tá bom? Você veio através da onde, Show. Carol? Me conheceu através da onde? No Instagram? Eu vim pelo Instagram, pelo Instagram. Mas já me conhecia antes ou não? Ou já me conhecia? Não, Tá, foi pelo Instagram e acabei acompanhando porque é uma área de interesse claro, claro, sem dúvida. bem legal. Mas, bom, fico feliz, fico muito feliz, Carol. Seja muito bem-vinda, tá É bom? bem legal. Preenche o formulário que a gente vai Obrigada. analisar, tá bom? Tá, Ju? Bom, Obrigada. imagina. Mais dúvidas, gente? Dúvidas que vocês tenham? Não? Tá tudo bem? Qualquer dúvida técnica, colocação, sugestão? Né? Então tá bem, gente. Olha, eu fico à disposição. Em breve eu vou colocar o formulário de aplicação e vou disponibilizar também o conteúdo técnico lá no grupo do WhatsApp. E quem tiver ainda interesse, vocês preencham o formulário até nos próximos 72 horas, tá bem? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.